Ultimamente eu tenho tido alguns pedidos para fazer projetos novos para cozinhas, seja cozinhas totalmente novas em habitações que vão ser feitas de raiz, seja para renovar cozinhas que já existem para as tornar mais funcionais, esteticamente mais bonitas. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre um top de 5 dicas que eu costumo usar quando projeto uma cozinha para a tornar mais funcional, para além de esteticamente bonita. Uma das coisas mais importantes numa cozinha e que praticamente todos os clientes falam quando vêm ter comigo é: eu preciso de mais arrumação. Porque realmente nós temos muitos utensílios, pratos, louças, há muita coisa que nós precisamos de guardar numa cozinha e às vezes, para quem não tem despensa, também a comida. Portanto, nós temos uma quantidade de coisas que nós temos que arranjar maneira de incluir numa cozinha que às vezes tem um espaço bastante limitado. Portanto, eu acho que na cozinha, uma das coisas principais que eu penso sempre num projeto é a melhor maneira de rentabilizar todos os espacinhos que nós temos numa cozinha. E eu queria dar 2 exemplos muito importantes que eu costumo sempre aplicar nas cozinhas, quando faz sentido, obviamente, que é, por exemplo, quando nós temos cantos numa cozinha, na zona em que faz o elo os móveis, nós temos ali um canto morto, sempre um bocadinho ali, um armário que quase que não dá para usar nada, que fica ali meio escondido. Eu tenho isso, por exemplo, aqui também na cozinha da minha casa. E uma maneira muito fácil de resolver isso, que eu uso muitas vezes nos projetos, é utilizando cantos extraíveis giratórios. O que é isso? São basicamente umas estruturas metálicas que são fixadas nos cantos dos armários que nós conseguimos puxar, ver tudo o que temos lá arrumado e voltar a incluir lá para dentro. É uma maneira que nós conseguimos de aceder à parte mais atrás do móvel, que de outra maneira seria muito complicado. Tínhamos que nos colocar de joelhos ou tínhamos que andar ali a fazer toda uma ginástica para conseguir aceder e assim é muito mais fácil chegarmos a esses cantinhos. Aqui em casa, por exemplo, um exemplo muito bom de rentabilização da arrumação ao máximo é aqui atrás, nas laterais que nós temos aqui do nosso forno e da nossa máquina de café, que tem aqui uns painéis que parece que não servem para nada e que só estão ali porque foi o espaço que sobrou, mas mesmo esses painéis têm portas que abrem e é onde nós arrumamos justamente as canecas, porque ficam muito a jeito para utilizar na nossa máquina de café, que no nosso caso é encastrada porque fazia sentido para nós. Neste caso, até a nossa máquina de café encastrada tem espaço de arrumação. Tem umas portinhas e tem espaço para arrumar as cápsulas. Portanto, todo o espaço de arrumação que vocês conseguirem arranjar numa cozinha é ótimo mesmo. Outro aspecto muito importante a ter em conta no projeto de uma cozinha é a iluminação. Agora já se começa a dar muito mais atenção a esse aspecto, porque há designers de interiores, há arquitetos de interiores e então começa a haver muito mais planeamento em torno disto, mas antigamente colocava só focos no teto e só havia iluminação no teto. Essa iluminação é muito boa para dar iluminação geral ao espaço, porém, em termos de trabalho que se faz na cozinha, essa iluminação normalmente não é funcional. E eu explico-vos isso de uma forma muito, muito fácil. Por exemplo, se eu quiser lavar aqui a louça, estou na zona da bancada, se eu só tiver iluminação de teto, quando eu me coloco assim a lavar a louça, a iluminação, a luz que vem do teto vai bater em mim e eu vou fazer sombra, ou seja, a iluminação de teto não me vai servir de nada. Daí que, por cima de todas as bancadas de trabalho, faz sentido nós termos iluminação de trabalho, que é a iluminação direta por cima da zona de trabalho, seja ela a parte de lava-louça, seja ela a parte do fogão, seja ela a bancada de trabalho de preparação de alimentos na cozinha, faz muito sentido. Neste caso, eu gosto de propor sempre fitas LED por cima das bancadas de trabalho. E se tivermos este sistema que acende e apaga com o sensor de toque, ainda melhor, porque nós conseguimos acender e apagar na altura, quando precisamos, não precisamos estar a ir a interruptores. Eu acho isso super prático, por isso sempre que faz sentido e é necessário, eu incluo isso nas cozinhas que eu projeto. Portanto, acho que faz super sentido. Eu, neste caso, tenho aqui por cima da bancada de lavatório e tenho também ali na zona do fogão e acho que faz todo o sentido. A escolha dos materiais para uma cozinha é muito, mas muito importante e não pode ser descurada. Há, assim, alguns aspectos muito importantes que eu acho que se deve ter em consideração quando se escolhe os materiais. Ponto 1. Materiais de bancada. Existem inúmeros materiais de bancada, existem inúmeras marcas de materiais para bancada, existem materiais de bancada naturais e artificiais. Os naturais normalmente são as pedras, as mármores, os granitos, os quartzitos, por aí fora. Neste caso, eu sou muito reticente em propor materiais naturais para uma bancada de cozinha. Porquê? Os materiais naturais, principalmente se não levarem nenhum tipo de proteção impermeabilizante, eles são muito porosos, têm tendência a ser muito porosos. Por exemplo, um exemplo muito bom é a mármore. Muita gente gosta da textura da mármore. A mármore é altamente porosa, portanto, se nós deitarmos uma gotinha de beterraba numa mármore,
ela absorve e vocês nunca mais vão tirar a mancha de lá. Portanto, nesse aspecto eu não gosto muito de propor materiais naturais para cozinhas. Eu gosto mais de propor materiais artificiais porque foram feitos para ter determinadas características e então são feitos para ter características vantajosas para uma cozinha. Claro que também tem os seus prós e contras. Por exemplo, aqui na minha cozinha eu tenho um material que é um material sintético, é um material artificial, e ele é muito bom em termos de manchas, ele é branco, portanto, em termos de manchas, ele é muito bom. Eu queria um material claro, portanto, não podia ir para um material natural que fosse de alta porosidade. Então, este material é um material que funciona muito bem a manchas, mas não convém meter tachos ou fontes de calor muito quentes pousadas diretamente sobre esta pedra. Ou seja, há sempre prós e contras. Vocês também têm que analisar quais são os aspectos que vocês dão mais importância na vossa utilização diária que dão à cozinha. No meu caso, eu não costumo pousar panelas quentes assim numa bancada, nunca foi uma coisa que eu costumasse fazer. Porém, eu bebo muito café e o café mancharia uma pedra natural. Portanto, no meu caso, não faria sentido de todo correr esse risco. E então eu normalmente já vou de pé atrás e não proponho esse tipo de materiais para não correr esses riscos. Ainda neste ponto dos materiais, eu acho que as frentes, as bases e as frentes e as portas dos móveis de cozinha faz todo sentido serem num bom material lacado. Isto porquê? Às vezes pode-se usar aquelas melaminas, que é só material colado, e aquilo nos cantinhos às vezes começa a descolar e não é tão durável. É mais barato, de facto é, e há certas situações em que não pretendemos que a durabilidade seja tão alta. Por exemplo, se for para um arrendamento, que já estamos a contar ter que renovar a cozinha de X em X anos, se calhar pode-se optar assim por uma coisa um bocadinho mais barata. Mas se é uma coisa para vocês, se é para a vossa casa da vida, eu recomendo as frentes e as portas serem lacadas. E uma coisa que eu também recomendo, e eu sei que também pode ser um bocado controverso, mas eu recomendo e tem fundamento aquilo que eu digo, é não escolherem materiais de alto brilho ou muito polidos para as superfícies da vossa cozinha. Isto porque vocês, conforme vão tocando nos móveis, nas portas, vai ficar a marca dos vossos dedos em todo lado. Por exemplo, aqui, se calhar, na parte da zona de máquina de café e de micro-ondas, vocês são capazes de conseguir ver alguma manchinha do dedo de tocar, de carregar nos botões e assim, enquanto que nos móveis não conseguem ver porque este tom que eu escolhi é pintado num tom mate. Portanto, é muito mais fácil esconder, não é esconder a sujidade, mas é muito mais fácil mantê-lo limpo. E isso para uma cozinha, que é uma coisa que nós usamos todos os dias, facilita-nos muito a vida, portanto, na minha opinião, faz muito sentido. Quem me segue no Instagram já ouviu esta dica, portanto, eu deixo assim algumas dicas por lá, por isso sigam por lá se querem ver assim coisas assim um bocadinho mais em tempo real. Mas, para vos falar também deste assunto por aqui, uma das coisas principais num projeto de uma cozinha é tentar obedecer a regra do triângulo, que eu já falei, mas vou voltar a repetir, que é manter mais ou menos uma disposição triangular entre a bancada onde se lava a louça, a parte de confecção de alimentos, ou seja, a zona do fogão, da placa, e a parte do frigorífico, que é a armazenação dos nossos alimentos. Ou seja, isto deve estar num triângulo na cozinha, sempre que possível, ou o mais parecido com um triângulo possível, porque a lógica em que nós trabalhamos numa cozinha é essa, vamos buscar um legume, qualquer coisa, ao frigorífico, trazemos para a bancada para lavar e depois levamos para a zona de confecção da placa. Portanto, o que faz mais sentido na logística e na forma como nós utilizamos uma cozinha é realmente que estes 3 pontos da cozinha estejam dispostos em forma triangular. Claro que nem sempre isso é possível, por exemplo, em cozinhas do tipo corredor, nem sempre é possível, porém, mesmo assim, se for uma cozinha tipo corredor, faz sentido ter a parte do frigorífico, a parte da bancada e depois a parte da confecção, assim, por esta ordem. Dado que não é possível aí fazer em triângulo, que seria o ideal. Outra coisa que eu quero falar é dos puxadores ou do modo de abrir, seja portas ou gavetas, numa cozinha. Particularmente, não sou fã de usar ferragens que saiam para fora da porta, ou seja, aqueles puxadores dourados, que às vezes ficam muito bonitos. Eu não sou fã de usar nisso nas cozinhas porque eu acho que ao longo da utilização para uma cozinha que é muito usada, acaba por não ser tão prático, apesar de dar ali mais um requintezinho assim à estética da cozinha, eu acho que acaba por não ser tão prático, é mais uma coisa que se pode danificar, é mais uma coisa que temos que limpar, que pode acumular sujidade. Particularmente, eu gosto que os puxadores sejam o mais minimalistas possíveis. Ou seja, quando os podemos eliminar ou até colocar no próprio sistema da porta, é o que eu gosto de fazer.
Por exemplo, nos armários superiores, como é o caso destes que eu tenho aqui em cima, eu acho que a maneira melhor de abrir um armário superior é simplesmente rebaixar um pouquinho a porta e ela abre por baixo. Ou seja, nós abrimos por aqui e nem existe nenhum tipo de calha, não existe friso, não existe nada. Nas gavetas e armários inferiores, eu acho que o que funciona melhor é utilizar uma calha em J, que é uma calha que fica escondida, nós de frente também vemos tudo muito clean, as linhas muito clean, e depois conseguimos abrir as gavetas ou por cima ou por baixo. Portanto, acho que também é o que funciona muito bem. Uma dica de uma coisa que eu acho que nunca se deve colocar em armários inferiores é a abertura do tipo tic-tac. Porquê? Vamos imaginar, eu tenho aqui a minha bancada, outra vez, exemplo prático. Tenho aqui a minha bancada. A minha pedra de bancada acaba alinhada com os meus móveis. Foi assim que eu fiz o design e gosto muito. Não quis que a bancada saísse para fora do móvel. E, portanto, quando eu estou aqui a lavar a louça, há muita probabilidade de eu me encostar aqui, de eu me encostar à porta. Se esta porta fosse uma porta de tic-tac, havia muita probabilidade de, sem querer, eu encostar-me e abrir a porta, dar-lhe um toque e abrir a porta. O tic-tac a acionar e a porta a abrir. Portanto, eu acho que em móveis inferiores, tanto em cozinhas como também em móveis de lavatórios nas casas de banho, acho que não faz muito sentido. O único sítio em que foi colocada a tic-tac, por exemplo, aqui em minha casa, foi nestes móveis aqui, porque não tínhamos outra solução. Ou seja, nestes móveis aqui, de cima da parte de cima ali da máquina de café, nós colocámos tic-tac, porém, só mesmo em último recurso. Acho que é mais um sistema que poderá variar ou dar problemas no futuro. É um sistema que não é prático nestas questões de móveis inferiores, por isso eu acho que sempre que for possível evitar, é melhor. O minimalista, nestes casos, costuma resultar muito melhor e dar muitos mais problemas, assim, a longo prazo. Para terminar, vou dar só, assim, uma dica extra, que neste caso é sobre a forma de pensar uma cozinha de modo a minimizar a quantidade de pequenos eletrodomésticos em cima da bancada. Toda a gente sabe que dá muito jeito de ter muito espaço de bancada para a preparação de alimentos, para pousarmos coisas que estejamos a usar. E muitas vezes esse espaço de bancada acaba reduzido ao longo do tempo porque nós colocamos a máquina de café, é o micro-ondas, é mais air fryer, é mais isto, é mais aquilo, é mais a liquidificador ou o que quer que seja. E isso acaba por, para além de nos tirar espaço de bancada, também criar muito ruído visual. Então eu acho que o melhor para uma cozinha é arranjar metodologias e projetá-la de forma a evitar que aconteça uma acumulação de pequenos eletrodomésticos em cima das bancadas. Por exemplo, maneiras que nós podemos usar para resolver isso. No nosso caso particular, nós tomamos café todos os dias e mais que uma vez por dia. Portanto, para nós fazia todo sentido encastrarmos a nossa máquina de café, porque nós usamos todos os dias, não fazia sentido ser uma coisa que estamos sempre a tirar e a voltar a arrumar, e também não queríamos que a máquina de café tivesse aqui a ocupar um espacinho na bancada, portanto, para nós fazia sentido. Outra coisa que também usamos todos os dias é o micro-ondas, daí ele também estar encastrado, no nosso caso até é um forno micro-ondas, ele tem as duas funções, poupamos um bocadinho de espaço ao colocar assim um 2 em 1. E depois, outra coisa que também pode-se fazer e também faço muitas vezes e deixo isso pensado caso o cliente queira utilizar a cozinha dessa forma, é ter sempre um móvel, neste caso é o nosso móvel ali de canto, que tenha tomadas dentro do móvel que dê para colocar pequenos eletrodomésticos que possam ser usados dentro do móvel ou então para os colocar quando não estão a ser utilizados. Por exemplo, se não tivessem uma máquina de café encastrada, poderiam muito bem haver um móvel que vocês colocam lá a vossa máquina de café, ligada à tomada, usam lá, fecham o móvel quando acabam e a máquina fica escondida e não ocupam espaço de bancada. Por exemplo, a minha air fryer, eu não a tenho sempre na bancada, eu quando preciso dela, ela tem aqui um sítio onde fica mesmo guardada, já foi pensado para ela ficar lá. Quando eu preciso dela, coloco à beira na zona de fogão, até coloco mesmo em cima da placa, ligo o exaustor, utilizo e depois volto a arrumar. Portanto, acho que pensar numa cozinha para ter espaços já definidos para colocar esse tipo de eletrodomésticos que vocês usam com frequência faz sentido. Se os puderem encastrar, como é o caso de micro-ondas, máquinas de cafés e por aí fora, se é uma coisa que vocês usam todos os dias, pensem nessa possibilidade porque realmente é logo uma coisa que vocês não vão usar todos os dias na bancada e não vão ter que estar a tirar do armário, pôr no armário ou mesmo utilizar dentro do armário. Por isso acho que também é uma coisa a pensar, caso seja uma coisa que vocês usem todos os dias. Eram estas as dicas que eu tinha hoje para vocês, para tornarem a vossa cozinha mais funcional, ou as dicas que eu costumo aplicar nos projetos de cozinha que eu faço para os meus clientes. E assim vocês também já podem ter ideias se tencionam renovar a vossa cozinha brevemente. Se quiserem precisarem de ajuda com isso, também deixo os contactos todos do nosso ateliê ali em baixo. E deixo também os meus dados do Instagram, caso vocês queiram assim checar mais dicas que eu costumo dar por lá.
Se tiverem ideias de mais vídeos assim, com dicas de funcionalidade ou de outras divisões que vocês gostassem de ver por aqui, digam-me ali embaixo nos comentários. Se eu vir que interessa a várias pessoas, eu posso trazer de outra divisão da casa ou de outro assunto assim dentro deste mundo do design de interiores. E se gostam deste tipo de vídeos, também façam-me saber que gostam. Deixem um like ali em baixo e se estão a ver-me pela primeira vez, subscrevam o canal para receberem mais deste tipo de conteúdo, porque nós falamos disso por aqui, para além de outras coisas, também falamos disso por aqui. E sem mais nada para vos dizer, eu espero ver-vos no próximo vídeo.